Na cidade de São Paulo, uma parte ponderável dos nossos habitantes gastam aí entre 4,5 e 5 horas entre as suas idas e os seus retornos às suas casas. A média, para a gente falar em números, 2 horas e 34 minutos é a última média apurada, né? Então, quando a gente vai mais para o extremo, a gente vai encontrar uma população que fica até 5 horas entre a saída da sua casa e chegar a seu ponto de referencial de trabalho, né? Então, um dos elementos fundamentais de interpretar a qualidade de vida no espaço urbano é a qualidade da mobilidade. 1/3 da população circula exclusivamente a pé. Um outro terço da sociedade circula com transporte individual. E o outro terço transporta-se pelo transporte público coletivo, seja metrô, ônibus e trem, né? Então, esses são os grandes 3/3. O terço de transporte público coletivo é o maior deles, vai atingir lá 15,2 milhões. O segundo é o transporte a pé, vai atingir aí 14,8, e o último é o transporte individual, às vezes chega a 14, 13,7, né? Então ele tem essa variação. Quando você decide uma lógica de planejamento urbano que espraia a habitação na cidade, você distancia a vida das pessoas. E para que as pessoas tenham vida plena, elas passam a precisar circular pela cidade, seja para trabalhar, seja para encontrar os seus amigos, seja para estudar. Então, quando você oferece muito crédito para facilitar o acesso à compra do carro, você tem um carro migrando para a periferia, o que é muito positivo, porque é um crédito que permitiu o trabalhador ter o seu carro, mas ele não resolve um problema de cidade, ele agrava um problema de cidade, porque mais pessoas recorrem o endereço distante das regiões centrais, né? Todas as cidades montadas no nosso campo periférico, que eram para ter núcleos centrais com geração de emprego e núcleos habitacionais em que a população de menor renda que passasse a morar lá tivesse uma vida completa naquele bairro, jamais tiveram economia fortalecida nesses bairros. Então, você exporta a pobreza para a periferia, criando muitas vezes guetos, os seus bairros dormitórios, e continua concentrando a riqueza nas regiões centrais. As cidades que tinham infraestrutura instalada e que poderiam dividir, socializar essa infraestrutura instalada com um maior adensamento, preferiram exportar a população de menor renda para a periferia e garantir alguns bairros jardins nas regiões centrais, alguns bairros com baixíssima densidade, mesmo impondo à população esse risco de perda de qualidade de vida morando muito longe. Um dos fatores de identificação se uma cidade de fato produz justiça ou produz desigualdade é interpretar como funciona o sistema de transporte dela, e em especial o que você precisa oferecer de sistema de transporte público coletivo, e como as cidades foram planejadas e como esse planejamento acabou por consolidar a moradia das pessoas. Aqui, elemento fundamental é interpretar que a primeira migração para o home office, ela produz mais desigualdade, porque é só as atividades de serviço de alta capacidade intelectual que migram primeiro para o home office, né? Então, é um advogado que muitas vezes não precisa se deslocar, é um arquiteto urbanista que não precisa se deslocar, é um economista, é um contador. Então, profissionais liberais que conseguem não precisar ir para o escritório, mas realizar a sua atividade à distância. E uma parte ponderável da população de menor renda da periferia continua tendo essa obrigação, não é? Como que a cidade é incapaz, mesmo com menos passageiros, oferecer um transporte público coletivo que não empurrasse a população para um suicídio, né? Porque quando você fala em confinamento, quando você fala de distanciamento, quando você fala de uma necessidade objetiva de distanciamento, você está obrigando as pessoas a estar 1 metro, 2 metros, nessa reabertura, dizendo que a mesa tem que estar aqui, você tem que fazer isso, aquilo, e todas as pessoas, quando entram no transporte público coletivo, não conseguem manter nenhum distanciamento. Então, primeiro, que o sistema público de transporte coletivo na cidade só fica de pé do ponto de vista dos contratos que foram assinados se transportarmos a população como gado. Se a gente estiver dentro do ônibus de 6 a 9 passageiros por metro quadrado, para que a equação financeira
dê certo, a população precisa contratualmente ser transportada como gado. Por isso, um subsídio para este ano projetado, com as atualizações do Tribunal de Contas, de próximo de 3,5 bilhões de reais. No caso aqui, não é mais subsídio para transportar as pessoas, é subsídio por não transportar. Porque normalmente a gente subsidia esse erro de planejamento, eu vou lá e pago pelo erro. Então, se a cidade foi construída de maneira deformada, se eu expulsei parte da população para a periferia, se eu preciso transportar essa pessoa por uma incapacidade de planejamento do gestor público, o gestor público é responsável por compensar essa população, e aí, sem dúvida nenhuma, ele tem que ir lá e garantir o subsídio para equilibrar essa desigualdade. Então, as soluções apontadas para a cidade, elas estão muito na reflexão do período da pandemia, o quanto a gente pode alargar a utilização do home office, como o home office chega para a população de menor renda. Então, como eu consigo montar plataformas em que a população de menor renda não precise todos os dias se deslocar para o seu ponto de trabalho. Sem dúvida nenhuma, não é que a população vai passar todo o tempo em casa, mas tem muito de não precisar ir os 5 dias da semana. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente conseguir com que essa população de menor renda que está na periferia, 2 dias por semana fique em casa, essa variação desses 2 dias reduz a pressão da qualidade no transporte dessa população. Sempre a gente tem que pensar que as políticas públicas elas têm que gastar pouco dinheiro, porque o dinheiro empregado nas políticas públicas, essencialmente, são dinheiro que poderia ir para a qualidade do ensino, qualidade da saúde. Então, quando a gente olha os quase 4 bilhões de reais são gastos no transporte público coletivo, é menos dinheiro que vai para a educação pública, é menos dinheiro que vai para a saúde produtora de bem-estar da nossa população, em especial a que usa, a população periférica. Aí é uma decisão política do prefeito. O prefeito tem que querer fazer esse investimento. Aí tem um limite do legislador, que é conseguir produzir o ambiente legal. Ele foi produzido, aprovado por unanimidade. Aí você tem um outro ambiente, que é o ambiente executivo, quando o prefeito se sente na obrigação de não só fazer a regulamentação, mas como pegar os elementos dessa regulamentação e fazer a transformação da cidade. A gente está prestes a entrar numa eleição que a gente vai poder dizer o seguinte: olha, o prefeito teve as condições dadas para ele para isso, não fez, por isso que não vou com ele. Vou buscar aquele que, de fato, que pegue esse arcabouço legal e faça a transformação da cidade. Então, aqui é uma decisão genuinamente e única e exclusivamente política. O que a gente vai poder, num certo momento, é acionar judicialmente o prefeito a fazer isso. E por que isso não foi feito até agora? Por conta dos ensaios que vêm sendo anunciados. No ano passado, a prefeitura optou por fazer um investimento de coisa da ordem de 220 milhões de reais em calçadas. Então, embora ele não tenha regulamentado, ele começa a apresentar elementos que nascem do Estatuto do Pedestre. Então, na minha opinião, o prefeito deveria ter feito a regulamentação e deveria ter criado o sistema de informação, porque a partir desse sistema de informação você faria os grandes investimentos, Então você faria os investimentos nos locais corretos. A gente continua trocando o pavimento de calçada ao invés de investir num novo desenho das calçadas. Então, quando a gente olha a Consolação, que ela inteirinha foi trocado o pavimento, ela não redesenhou nenhuma esquina. Então você continuou com esquinas assassinas, só que você passou a ter um pavimento adequado entre as esquinas. Então, você pode dizer que a gente antecipou o risco, Porque as pessoas andam mais confortavelmente para chegar nas esquinas assassinas, nas esquinas de risco. Então, há um erro ainda da administração, porque ela passou a investir mais, mas ainda não está investindo com assertividade. A questão da máscara, ela não está colocada só no processo de reabertura, ela sempre esteve colocada. Errou a administração não dizer, desde o início da pandemia, que o uso da máscara já era obrigatório. Muitas das ações são obrigatórias, mas elas não devem gerar uma multa de R$500 ou de R$5.000, quase confiscatória. Nenhuma multa confiscatória pode ser positiva para qualquer economia. Não faz sentido você cobrar uma multa de R$5.000 para um estabelecimento comercial que não tem poder de polícia, nem poder de fiscalização, para obrigar alguém a estar de máscara. Aí é uma questão de nós não gerarmos o conflito entre os cidadãos.
Não faz nenhum sentido eu obrigar o dono do estabelecimento comercial a entrar em conflito com qualquer que seja o seu cliente pelo uso da máscara ou sem a máscara, imaginando que eu transfiro por incompetência fiscalizatória minha ou por competência de orientação que eu tenho enquanto autoridade pública, o dono de um pequeno estabelecimento comercial que agora passa a ter o risco de ter uma multa de R$ 5.000 porque eu, enquanto autoridade pública, não consegui convencer a sociedade a utilizar a máscara.